O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Friburgo tem mais 89 casos confirmados no novo coronavírus. O presidente sanciona leis que podem contribuir com a compra de vacinas contra a Covid-19. E o IBGE oferece vagas de trabalhos temporários. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite, nós trazemos nesse início de Zoom TV Jornal os dados sobre o novo coronavírus divulgados pela Prefeitura ontem. De acordo com o último boletim, a cidade contabilizava 10.751 pessoas contaminadas até a noite de ontem, sendo mais 89 casos em 24 horas. Com relação aos óbitos, o município registrou mais 2 mortes, alcançando aí a marca de 314 vítimas pela Covid-19. Falando agora sobre a ocupação dos hospitais no município, dos 77 leitos clínicos disponibilizados nas redes pública e privada, 29 estavam ocupados, pondo a taxa em 37,66%. Já entre os 42 leitos de UTI Covid, 21 estavam em uso, compreendendo uma taxa de 50%. Lembrando que esses são dados de ontem, já que até o fechamento dessa edição nós não contávamos aí com novos dados. Contudo, quanto aos vacinados, na manhã de hoje o governo municipal informou que 12.448 vacinas contra a Covid já foram utilizadas, sendo 8.769 destinadas à primeira dose e 3.679 para a segunda dose aqui no município. E ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou leis que podem contribuir no avanço dessa imunização nos estados. A Isabela Chabolt vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto. É isso aí, Alice. O presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma medida provisória e 2 leis. A medida provisória prevê aí a compra de vacinas antes de um aval da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e dá o prazo de até 7 dias úteis para a agência decidir se vai aprovar ou não o uso dessas vacinas. Já nas 2 leis aprovadas, a primeira presume o seguinte, que fica prorrogado até 31 de dezembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade de manutenção de metas pelos prestadores de serviço da saúde no Sistema Único de Saúde, o SUS. Já na outra lei, que também foi aprovada pelo presidente, fica facilitada a compra de vacinas pela União, pelos governos estaduais e municipais e também pelas iniciativas privadas. Mesmo que esse conjunto aí opte por fazer a compra das vacinas, ainda assim eles vão depender do aval da Anvisa para poder utilizar ou não. A Subsecretaria-Geral da Presidência ela ainda informou que houve vetos em alguns trechos desses projetos de leis que foram aprovados sobre essa compra de vacinas, sobre essa possível compra de vacinas. E bom, no caso das iniciativas privadas que optarem por fazer essa compra das vacinas, elas não poderão utilizar essas vacinas, porque elas devem ser doadas ao SUS. Quando a vacinação avançar ao ponto de estar aberta aí para a população no geral, e ainda assim essas iniciativas privadas optarem por fazer essa compra, aí sim elas poderão utilizar, só que vai ficar da seguinte forma. Elas compram um lote, metade desse lote é doado para o SUS, a outra metade fica com esse laboratório privado, e aí sim eles poderão aplicar, mas de forma gratuita, sem poder cobrar nada em troca disso. Bom, a gente segue nessa situação pisando em ovos, porque é uma situação muito delicada. A gente sabe que na teoria tudo funciona da mais perfeita ordem, mas na prática a situação é diferente. Porque muitos municípios não têm nem dinheiro para arcar com essa compra de vacinas e nem precisam, porque isso é um dever do governo federal. Então a gente segue aguardando o desenrolar dessa história. Alice, eu volto com você. Pois é, Isabela, é uma situação muito complicada realmente e acaba que essa demora se torna agonizante, né? Nessa cerimônia que aconteceu ontem, o Ministério da Saúde reconheceu o risco de uma possível interrupção
na campanha de vacinação diante da escassez da oferta internacional de doses. E por isso, a pasta enviou ofício à Embaixada da China no Brasil para pedir auxílio para a compra de 30 milhões de doses da vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm. Então a gente tem que se cuidar. O coronavírus ele não está aí para brincadeira e a gente está de mãos atadas aí frente a ele, mas sempre fazendo a nossa parte, né? Aqueles cuidados básicos que a gente já cansou de falar, usar máscara, álcool em gel, evitar aglomerações, tudo isso. E ainda falando de coronavírus, quando vai chegando o final de semana, a gente fica naquela expectativa sobre quais restrições a gente vai ter aí pelos próximos dias, né? Hoje o engenheiro Rafael Spinelli, que é sócio da empresa de consultoria, PBS, e consultor da FEC, Frente Empresarial e de Classe, mandou um vídeo para a gente falando um pouco sobre a projeção da tendência da bandeira para a próxima semana. Ele já vem aí fazendo esse acompanhamento desde o início da pandemia e traz sempre uma boa análise do que vem por aí. Olá, Alice, boa noite a todos os telespectadores. Então, fazendo uma projeção da tendência que a gente hoje tem para o embandeiramento da próxima semana, a gente vê uma tendência à manutenção da bandeira laranja, considerando nessa projeção a manutenção da mesma taxa de ocupação observada ontem, na quarta-feira, para os próximos 2 dias, hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira. Então, a gente tem ali uma ocupação de leitos até a data de ontem de 50% em UTI e de 37,66% em enfermaria. Essas duas taxas de ocupação, leitos de UTI e de enfermaria, são 2 indicadores que contribuem para o cálculo da bandeira. Então, mantendo-se esse mesmo valor para os próximos 2 dias, a gente continua com a situação de bandeira laranja. Além disso, nessa projeção, estamos considerando o mesmo comportamento observado de novos casos da terça-feira para a quarta-feira. A gente teve ali 89 novos casos. Estão projetando 89 casos hoje, quinta-feira, em comparação com ontem, quarta-feira, e a mesma coisa para sexta-feira. A gente também levaria essa bandeira laranja. O que pode acontecer e que pode melhorar ou piorar o nível de criticidade e dessa forma levar a uma bandeira mais rigorosa do que a laranja para a vermelha, por exemplo, ou mesmo reduzir a bandeira de laranja de laranja para amarela, seria a variação nessas ocupações, principalmente a ocupação de leito em UTI, porque como a gente considera uma média semanal, é sempre importante olhar a semana como um todo. Como ainda a gente não tem conhecimento dos dados da quinta-feira e da sexta, aumentando-se essa ocupação de leito de UTI, que está bem no limite da bandeira, isso pode levar a uma bandeira mais ou menos rigorosa. Então, a gente olho na taxa de ocupação de leitos de UTI, ele ainda pode levar a outro tipo de bandeira, e olho na letalidade também, que é outro parâmetro importante, e se a gente tiver, esperamos que não, tiver um número alto de casos de óbitos nos próximos 2 dias, isso também pode contribuir para uma bandeira de maior criticidade, assim como se a gente não tiver óbitos nos próximos 2 dias, isso pode levar a um resultado de um embandeiramento menos rigoroso. Então, a nossa projeção hoje, ainda sem ter acesso aos dados de quinta e de sexta, é a manutenção da bandeira laranja e, claro, observando as ressalvas já colocadas aqui anteriormente. É isso, boa noite mais uma vez, Alice, boa noite a todos. Obrigada, Rafael, pela análise, e a gente espera pela divulgação oficial da Prefeitura amanhã sobre a bandeira que irá reger as atividades da cidade na próxima semana. E daqui a pouco, moradores de Deboçan enfrentam problemas como lama e falta de iluminação em uma das vias do bairro. Saiba mais no próximo bloco. Yes! O seu Yaris está aqui! Venha para Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira!
Yaris Hatch com parcelas de R$ 599. Yaris Sedan com parcelas de R$ 649. E para ficar ainda melhor, tem bônus de R$ 2.000 em acessórios genuínos Toyota. Ofertas arrasadoras e a sua chance de ter um Toyota 0 km agora mesmo. Fale conosco. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O ano começou e o Varejão da Construção continua com ótimas promoções que só aqui você vai encontrar. Aproveitem nossas ofertas. Fio cabinho 2,5 mm rolo 100 metros, R$ 169,90. Fio cabinho rolo 100 metros, R$ 129,90. Telha Colonial Plan 2,42 por 88, R$ 89,90. Tinta acrílica Rende Mais Rio Lata 18 litros, R$ 99,90. Kit Turim Banheiro 40 com espelho, R$ 149,90. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço Bom. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970... hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história, com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. O
prefeito Johnny Michael, por meio de suas redes sociais, publicou um vídeo falando sobre os contratos de alimentação para pacientes, acompanhantes e até funcionários no Hospital Municipal Raul Sertan. No vídeo, o prefeito faz alguns comparativos de preços em relação ao governo passado, onde aconteceram aí algumas confusões quanto ao contrato licitatório e ainda falou sobre a economia durante todo esse processo. O Marcelo Iese traz mais informações para a gente. Pois é, Alice, nesse vídeo publicado pelo prefeito Johnny Michael, ele fez algumas comparações com relação ao processo licitatório e o emergencial de alimentação. Um dos comparativos que chama a atenção no vídeo do prefeito é a questão do preço do mingau, que na licitação feita em 2018 era de R$ 28,90. Contudo, o Johnny Michael esclarece que agora, com um novo processo licitatório, com o emergencial de alimentação, esse preço voltou para R$ 5,00 apenas. E com isso, a gente confere agora um trecho do prefeito falando aí sobre as economias e contrapontos desse processo licitatório sobre a alimentação aqui do Hospital Municipal Raul Sertan. O jantar do paciente nesse emergencial vai sair unidade por R$ 7,90. Na licitação, o valor de R$ 9,00. E no último emergencial, que foi em 2018, o valor de R$ 15,30. Só para vocês terem uma ideia, o valor diário que a gente vai gastar aproximadamente com esse emergencial é de R$ 11.839. Aquele último emergencial, o valor diário, era de R$ 15.899, ou seja, uma diferença de R$ 4.000 por dia. Pois é, uma diferença aí muito grande nos preços, que ainda, segundo informações do atual prefeito, geraria uma economia de R$ 500 mil se estivesse se baseando no contrato licitatório de emergência que está em vigor aqui no município. Alice, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Marcelo, pelas informações. A gente só quer que tudo isso sirva para o bem da população que depende desses serviços ligados à saúde pública aí de uma forma ou de outra. E a nossa equipe recebeu reclamações de moradores do bairro de Bossan sobre a situação da rua Alexandre Fleming. As imagens que a gente recebeu mostram que a via é de terra batida sem calçamento, o que para os moradores é contraditório, porque de acordo com eles, na prefeitura, a via está como asfaltada. Em alguns trechos da via, a lama e entulhos dificultam a passagem de veículos e pedestres. Segundo moradores, também não há iluminação pública e não se consegue contato com a prefeitura, que é responsável por esse serviço. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura para saber o que pode ser feito no local, mas até o momento não tivemos resposta. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, está oferecendo 6.500 vagas para trabalhar nas pesquisas do Instituto em diversas cidades por todo o Brasil, inclusive Nova Friburgo. Para o nosso município estão disponíveis as seguintes vagas: agentes de pesquisa e mapeamento, que está oferecendo 13 vagas divididas entre as pessoas com deficiência, pessoas pardas e pretas, além da ampla concorrência. Para também, supervisor de coleta e qualidade, será oferecida apenas uma vaga de ampla concorrência. As inscrições começam hoje e vão até o dia 26 e as provas estão previstas para o dia 2 de maio. No próximo bloco tem matéria especial sobre o mês das mulheres. Não saia daí. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você.
A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Tem alerta do IMET de tempestade entre hoje e amanhã aqui para a cidade. A gente fala agora de previsão do tempo e confere como fica, os dados aí para amanhã aqui em Nova Friburgo. Sol e aumento de nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 16 e a máxima de 25 graus. Na última segunda-feira, dia 8, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, durante o mês de março, será exibida aqui no Zoom TV Jornal uma série de reportagens especiais dedicadas a nós, mulheres. E nesse primeiro episódio, o Juan Vitor conheceu 2 histórias de mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade que mostram o poder feminino em todos os lugares. Segundo as estimativas do IBGE, as mulheres são a maioria da população. Já no campo dos negócios, este número ainda é menor. Segundo dados de 2019 do Sebrae, as mulheres ainda são minoria no empreendedorismo, em torno de 24 milhões. Mas este número vem aumentando ano após ano. E tem mais. O Brasil é o 7º país do mundo com mais mulheres empreendendo. Seja no campo, no comércio, na indústria ou na moda, cada vez mais o lugar da mulher é aonde ela quiser. A Fernanda, por exemplo, começou com a produção de morangos e hoje gerencia uma marca que transforma a fruta em várias outras delícias, muito procurada por turistas e moradores da região. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a pertencer à família, da doçuras da Sueli, eu vim criando na geleia. A primeira coisa foi a geleia e a gente começou a implementar melhorar a situação da qualidade do cultivo do morango também, porque a gente precisa, praticamente tudo nosso aqui 99% tem a fruta, Então a gente começou também a melhorar toda essa parte da produção da fruta. E aí, no caso, eu criei umas outras geleias, a gente foi adequando o novo paladar, do que tinha há mais de 50 anos atrás. Tinha uma diferença também em termos de açúcar hoje em dia, que o pessoal deu uma diminuída. E aí, não só isso, como eu vi que a gente podia estar explorando mais a fruta, e como eu e o Fernando, que é o meu sócio, a gente queria estar vivendo exatamente só do cultivo do morango, a gente começou a ter essas ideias de inventar os doces, Então eu fui criando todas essas receitas. Mas empreender também requer esforços, abrir mão de algumas coisas e focar no seu objetivo.
coisa que elas também tiram de letra. Às vezes é um filho que reclama que não consegue mais almoçar com você no final de semana. No meu caso aqui, que a gente trabalha direto, a gente não fecha, né, o estabelecimento nunca. Então a gente não tem tanto mais aqueles almoços de família. Mas ao mesmo tempo é gratificante porque você vê fluindo um sonho que você vem construindo, né? E aí os filhos, conforme vai passando também e vendo tudo isso, aí vai entendendo. Mas não é muito fácil não, a mulher tem que rebolar muito para conseguir administrar tudo. Mas eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, o homem não consegue não. A mulher, todo mundo acha assim, mas a mulher não aguenta o serviço braçal. Eu vou ser sincero para você, tem muita mulher que aguenta sim também o serviço braçal. Mas eu acredito que também tenha toda essa parte da delicadeza da mulher enxergar de repente de uma outra forma, né? De ser mais acolhedora, de receber, de ver. Então isso tudo foi muito importante para todas as áreas. Se você observar numa lavoura, tem o homem que faz, né, aquela parte bruta, mas a mulher, de repente, por uma parte de finalizar a produção, de encaixar, de fazer a venda, de uma negociação, às vezes faz toda uma diferença. E a Daniela? Hoje tá bem, é dona de uma produção de cosméticos naturais, mas nem sempre foi tudo tão fácil. Ela enfrentou dificuldades no início, soube ter resiliência e, com o apoio da família, transformou a adversidade em combustível para seguir em frente. Na época eu não fui diretamente empreendedora, logo que me formei. Isso foi acontecer há uns 5 anos atrás. Então, assim, os desafios foram outros. Eu fui empreender, eu já era mãe, já tinha uma estrutura diferente, né, de quando eu me formei. Então, os desafios de empreender sendo mãe são desafios muito grandes, planejamento, contar com uma rede de apoio, contar com boas informações corretas, informações que vão te ajudar. Então empreender é um ato assim de resiliência, de coragem e de sorte também. Com todas as burocracias, desigualdades e dificuldades do nosso país, empreender realmente é um ato de coragem. Empreender no Brasil é algo assim que precisa de muita coragem, de muita determinação, de muita sorte e de buscar e ter o apoio correto. Porque muitas ideias boas às vezes não vão à frente porque elas não têm um apoio correto ou um financiamento correto, não encontram seus caminhos assim mais fáceis, né? Então, empreender no Brasil é um ato de coragem, por si só. Então, no meu caso, eu tive muita sorte, o apoio da família, do meu marido, que é meu sócio. Tem uma rede de apoio que me ajuda muito. Então, assim, eu admiro ainda mais as mulheres que não contam com toda essa rede de apoio, porque assim, cada um sabe a dificuldade, né, a dimensão da dificuldade que enfrenta. Coragem, substantivo feminino que significa ausência de medo diante de riscos, ter bravura e valentia, coisas que essas mulheres têm de sobra. Eu quero parabenizar todo mundo, principalmente no nosso país, gente, porque é muito difícil você ser empreendedor num país com toda a situação. A gente está vivendo numa situação mundial agora de pandemia, que muita gente teve que se reinventar e pensar muito nas coisas. Eu acredito assim, acredita muito, eu sempre falo, a mulher empreendedora é uma mulher de fé e uma mulher que luta todos os dias e acredita. E continue sendo assim, fácil não é, vão ter críticas dos filhos, tem aquelas que optaram até nem ter filhos, né, para poder estar no empreendimento, mas tenha fé todos os dias e continua, porque a gente precisa da mulher no nosso meio, sim. E a gente tem visto muito como tem sido mais bonito, às vezes, todos os trabalhos, as coisas como são feitas assim pelas mulheres, né? A delicadeza que a mulher tem de enxergar todo o trabalho. O que eu poderia dizer para as mulheres que querem empreender, que querem montar seus negócios, que primeiro busquem o que o coração fala, que eu acho que quando a gente busca o que o coração fala, a gente está no caminho certo. Por maiores que sejam as dificuldades, quando a gente faz
com amor, quando a gente faz gostando do que faz, a gente não trabalha, a gente se diverte, a gente tem muito prazer, né, em trabalhar. Então eu acho que é por aí, encontrar o propósito, encontrar o motivo e o melhor de si. Então, primeiro parabenizar todas as mulheres empreendedoras, cada uma sabe as dificuldades que encontra, e agradecer muito a família, as pessoas que nos ajudam, que nos dão esse suporte, e desejar a todas muita coragem e muita sorte. Muito legal conhecer histórias tão inspiradoras, né, como essas. Por hoje a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal. Outros detalhes e informações você confere no nosso portal de notícias tvzoom.com.br, no nosso aplicativo TV Zoom e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, uma boa noite e a gente volta amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas.